Olá meninos, boa noite. Então, hoje nós vamos iniciar nossa aula do dia 7/4, aula de número 11, 7 de abril. Nós vamos falar um pouquinho sobre conteúdo, de deposição intracelular, noções de imunologia, órgãos linfóides e doenças autoimunes. Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenha passado um bom final de semana. Dentro do sistema imunológico, nós vamos começar a falar, eu tenho esse quadro, que fala sobre um pouco da imunidade, O que seria essa imunidade? É o que a gente adquire ao longo da nossa vida, quando a gente tem contato com algum corpo estranho, quando a gente gripa, ou fica doente, ou tem febre. Aí esse sistema imunológico nosso manda algumas respostas, imunes para prevenir e identificar rápido algumas doenças. Dentro desse sistema imune, nós vamos falar sobre as células e moléculas, que são responsáveis pela imunidade, são responsáveis pelos reconhecimentos dos patógenos, que são as doenças, ou outro material estranho, o corpo estranho. Então, vamos supor, o corpo humano teve o contato, com algum micro-organismo, algum vírus, alguma bactéria, algum fungo, ele já identificou, ele reconheceu que tem algum patógeno, alguma coisa estranha aí. Então, ela está responsável, pelo sistema imunológico. Já na resposta imune, são respostas coletivas, coordenadas, a introdução de substâncias estranhas no organismo. Então, introduziu. Dentro desse quadro aí, é a elaboração de reação com finalidade de eliminar do organismo. Então, precisa eliminar esse corpo estranho do nosso organismo. Então, dentro dele eu tenho a resposta inata, que é essa primeira, que ela é responsável, natural ou adaptativa, ou natural e adaptativa, e tem a resposta adaptativa ou resposta adquirida. Dentro desse quadro, a gente pode ver os responsáveis pelas células são os granulócitos, os macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Já na adaptativa, já vem a parte dos linfócitos, que são células B e T. Dentro desse outro quadro, nós temos alguns órgãos responsáveis pela resposta imunológica, seja ela adaptativa ou inata. Nessa obrigatoriedade, então, os tecidos e órgãos que compõem o sistema imunológico são distribuídos para toda a parte do corpo, são conhecidos como os órgãos linfóides, que são o timo, o baço, apêndice, linfonodos, vasos linfáticos e medula óssea. São esses órgãos linfóides, uma vez que estão relacionados com a produção e crescimento e desenvolvimento dos linfócitos, e nos órgãos linfóides, que são os linfócitos que interagem com diversos tipos de células, seja no processo de maturação celular ou durante o início de alguma resposta imune adaptativa. Lembra lá no comecinho que os linfócitos B e C vão fazer a resposta adaptativa? E eles podem ser divididos em órgãos primários ou centrais, que são responsáveis pela produção e maturação dos linfócitos, CCD4 e TCD8, e secundários ou periféricos, no qual os linfócitos encontram os estímulos antígenos, iniciando a resposta adaptativa. E dentro desse quadro também, dessa imagem, nós vamos falar sobre a responsabilidade de cada órgão e qual que é a sua finalidade. Então, onde são organizados locais onde a resposta dos linfócitos aos antígenos que se desenvolve. Então, o que seria a medula óssea? Ela é responsável, nesse principal local de desenvolvimento dos linfócitos na medula óssea. Ela é responsável por geração do indivíduo adulto, é o local que gera todas as células do sangue, e o local de amadurecimento dos linfócitos B, que contém células-tronco que se diferenciam em várias linhagens de células distintas. Já o timo, ele é um local de maturação do linfócito T, é um órgão biobulado, localizado no mediastino interior. Seu córtex é rico em linfócitos T e a medula tem mesmo esse processo de maturação dos linfócitos T, que começa no córtex, e à medida que a célula amadurece, elas se migram para
para a medula. Já os linfócitos do sistema linfático, os locais onde se inicia a resposta imune adquiridas e antígenos proteicos presentes na linfa. Então, a linfa é muito responsável nesse processo aí. Esses linfócitos, juntamente com os vasos linfáticos, formam uma rede que filtra os antígenos do líquido intersticial e da linfa, localizada estrategicamente no pescoço, axilas, virilha, mediastina e cavidade abdominal, onde drenam regiões superficiais e profundas que protegem a pele e a superfície das mucosas, do trato respiratório, digestório e geniturinário. Lembra nessa partezinha que eu citei aqui dos linfonodos? Quando vocês ficam com dor de garganta, vocês não ficam com uma linguinha no pescoço, um carocinho que vocês palpam, dói, fica dolorido, na região das axilas. Então é esse procedimento aí. Já o baço, ele é o maior órgão linfático secundário, e ele é o maior órgão secundário do organismo, e ele tem a função imunológica de liberação dos linfócitos B e T, dos plasmócitos também. Então, ele faz a maturação capaz de realizar a resposta imune para o sangue e não para a linfa, sendo que o principal local de resposta são transportados pelo sangue, com grande variedade celular, nas regiões distintas e abdominais. São, no caso, a polpa vermelha e a polpa branca. Já a polpa branca é um tecido linfóide distribuído em torno de uma arteríola, que contém várias células, de células T ao redor da arteríola central. E as células B é o centro germinativo, que são também responsáveis por células dendríticas e macrófagos. Então, lembra lá dos macrófagos, são responsáveis também pelo sistema imunológico. Já a polpa vermelha são cordões celulares, sinusoides, que contém vários macrófagos, eritrócitos, plaquetas, e é um reservatório de plaquetas e células vermelhas, que no caso são células senescentes, são células velhas, células antigas. Já o sistema imune cutâneo, no caso, está relacionado à nossa pele. Possui um sistema especificado, constituído de linfócitos e células acessórias, que serve para aperfeiçoar a detecção de antígenos ambientais. E a nossa pele, ela é a grande barreira física entre o organismo e o ambiente, e protege vários antígenos que penetram no organismo através da nossa pele. Portanto, uma resposta imune inicia a maioria das respostas imunes inicia na pele. Por isso a gente sempre fica falando para vocês: lavem as mãos, higienização do corpo humano, higienização do couro cabeludo, que a grande parte das doenças, elas adentram o corpo humano através da pele, porque a pele é o maior órgão do corpo humano. A principal célula do sistema imunológico cutâneo são as células de Langerhans. Essas células dendríticas imaturas formam uma rede com seu prolongamento que facilita a captura dos antígenos. Quando as células de Langerhans são estimuladas por citocinas produzidas pelas células T, retrai projeções que perdem por sua adesão migrando para a derme e para os linfonodos.